perigoso. A gente tem que se atentar com todos os equipamentos, ver todos os objetivos, tem que verificar a PR, tem todo um procedimento para fazer esse trabalho. A gente vai passar a palavra para o Alan aqui, eles vão falar sobre o Vanderlei vai falar sobre o... Boa noite, sou o Vanderlei. Conselho. O conteúdo do nosso trabalho, nós vamos falar com o trabalho à altura, né? E nosso trabalho tem um conceito, principais áreas, objetivo, planejamento, procedimentos, IPIs, definição, equipamento e tipos de cinto. Considera trabalho à altura, a partir de 2 metros do nível inferior onde haja risco de queda. Esse é o conceito de trabalho em altura, tá? E temos também material aqui, principais áreas com grande risco de queda: telhado, fachadas, escadas móveis, andaimes suspensos, balancinho, né? O balancinho, escadas fixas, torres, chaminés, né, nas escadas, áreas confinadas também, beirais e ancoragem crítica. Aí o colaborador em cima da estrutura, né, dupla movimentação, área de carga e plataformas. Esses são alguns tipos de áreas que permitem trabalhar aqui. Boa noite, pessoal, meu nome é Alan. Nós vamos falar agora sobre o objetivo do treinamento. Todo treinamento é um objetivo, é o foco, é a direção em que nós queremos atingir na mente e na consciência de vocês. A conscientização dos colaboradores é apontar os riscos e as medidas preventivas para que, definindo todo esse trabalho, nós tenhamos aí um trabalho eficiente, de maneira que o colaborador esteja numa altura, mas com segurança, com a certeza de que ele vai executar o seu trabalho, e os que estão lá embaixo também devem estar seguros, tendo a certeza de que, direto ou indiretamente, a atividade dos dois vão estar em sincronia. Vamos lá. Nós temos aí alguns programas, alguns meios de segurança. Todo o trabalho ele precisa passar por uma análise preliminar de risco. É a PR, a conhecida PR. Mas nós temos também uma PT, que é uma permissão de trabalho para executar atividade em qualquer que seja a atividade que vai ser realizada. Primeira coisa, ele tem que verificar o lugar, o local, se está seguro, o ambiente, como é que está. Então, dentro da PR vai estar ali descrita toda a situação do ambiente. E os funcionários ou os colaboradores, eles devem utilizar alguns equipamentos de proteção para que esse serviço que eles forem executar, eles estejam protegidos mediante a situação ambiente que eles estão. Então eles precisam estar com os seus equipamentos de proteção individual. A sinalização do local, precisa ter uma sinalização de cones, precisa estar uma cerca, né, cercando o local onde vai ser executada a tarefa. Pode passar. Nós temos aí o Vanderlei vai estar passando a PT. Aí, tá? Uma documentação de PT, checklist dos EPIs, tá? Está passando aqui. Olha, ele vai passar a PT aí para vocês estarem... Volta para mim, por favor, a PT. A PT vai estar a autorização, a data da autorização, o horário de início, o término. Vai estar algumas descrições ali sobre o trabalho desse colaborador. Pode passar. A análise preliminar, como eu disse, ela é fundamental no início do trabalho, porque ela vai apontar os riscos, vai apontar todas as situações que comprometem a vida do colaborador no local de trabalho. Pode passar. E temos aí um checklist.
O checklist é que vai determinar também se outros fatores de riscos dentro daquele ambiente. Então ele vai determinar aí a curto prazo o que pode ocorrer durante o trabalho. Então ele vai verificar todos os procedimentos, o processo no sentido geral do trabalho que vai ser executado. Os procedimentos aí. Vamos falar sobre o controle médico, né? Todo trabalhador ele tem que fazer um ASO, ter um controle, porque trabalho à altura, além de ser perigoso, você não pode estar trabalhando, se você não tem condições de trabalhar, se você ingeriu bebida alcoólica, você está com exame vencido, você tem que ter o treinamento, tem que ter o curso. Você não pode trabalhar sem ter esses itens, né? Deixa eu passar. Isso aí, todo funcionário que execute serviço em altura deverá submeter-se a um exame médico para verificação da pressão arterial e problema neurológico. A pessoa tem que ver se ela está com pressão boa no dia. Se ela tiver pressão baixa, ela pode ter parado, pode estar ficar tonto e cair do andaime do prédio, aí é meio perigoso. E problema neurológico, né? Que é a pessoa que não bate muito bem na cabeça, né? Porque tem cara que é louco, aí vai, cai, aí fica meio embaçado. Vou te passar. Aí cabe ao empregador garantir as medidas de proteção estabelecidas nessa norma. Ele tem, o cara que emprega, ele tem que pegar a norma e garantir que todas as questões da norma estão implantadas na área de serviço. Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas estabelecidas na norma pela empresa contratada. Se você for contratado, se você tiver uma empresa, você está cuidando dessa empresa, se for contratada para fazer um serviço, você tem que zelar, tem que ver se tem todos os documentos, tem o ASO, todos os equipamentos de segurança. E garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre risco e medidas. Isso é praticamente o DDS, né? Todo dia você faz o DDS, fala sobre o risco, lê a PE e mostra que risco está tendo na área, se tem alguma coisa nova, por isso que é bom fazer todo dia o DDS. Aí treinamento e capacitação. O cara que vai lá fazer um serviço à altura, o cara tem que ter um treinamento de no mínimo 8 horas, se não me engano, para fazer o trabalho à altura, onde mostra como faz o resgate, o que ele agir como numa situação de emergência e como ele pode estar fazendo, como usa o cinto, como usa o talabarte, essas coisas. Aqui é os EPIs, mostra os EPIs. Eu vou mostrar aqui os EPIs que a gente trouxe. Aqui tem o cinto, quer falar sobre o cinto? Isso aqui, boa noite pessoal, meu nome é Hugo, vou estar falando um pouco sobre o EPI, né? Que é a norma pede, né? Que é o cinto trava-quedas, né? Esse aqui é o cinto tipo Y, né? Que eles falam. Aqui tem 2 pontos de ancoragem. É bom para trabalhar em andaimes. Você ancora em um. Se você for ultrapassar por ultrapassagem, você não precisa ficar desancorado. Você tira, caso de outro, você vai andando tipo uma escada. Subir escada também é muito bom. Esse aqui, para quem não conhece, é o trava-queda. Vai atrás do cinto, né? Quando a pessoa está no trabalho em altura, a pessoa cai. Isso aqui se usa bastante em caminhão murro, se você for descarregar caminhão, dependendo da altura, porque é 2 metros, né? Você já está em cima do caminhão, você já está arriscado. Aqui você ancora numa linha de vida, como ponto de ancoragem, ele te dá todo o acesso para você mexer. A hora que ele tiver em queda, ele trava. Lembrando bem também, de acordo com a norma, que a norma fala, né, que antes de executar a tarefa de trabalho à altura, tem que fazer a inspeção do EPI, né? O que seria a inspeção do EPI? Verificar se está tudo ok, se os trava-queda está tudo ok, tudo certinho. Agora ele vai estar me ajudando a aqui colocar o cinto. Eu vou ajudar ele a colocar o cinto aqui, para mostrar para vocês como coloca. Aqui tem aqui onde fica as pernas. Aqui, coloca outra perna ali,
Depois só tá bom. Ó, aqui ele trava, aqui usa para outra medida de segurança. Esse talabarte aqui, ó, não se usa muito, por causa que é de um ponto só, né? Vai ficar meio perigoso você passar para um lado e pelo outro. Tem a regulagem da perna também, para ficar bem seguro. E aqui também nós temos um outro cinto aqui, ó, que já está proibido, né? Por causa dessa corda aqui, ó. Quer passar? Aí responder sobre o que quer falar? Cabe ao empregado quanto ao IPI, utilizando apenas para a finalidade que se destina. Nada de brincadeiras. Colocou o cinto, é para trabalhar, não é para utilizar para outras coisas, outras situações. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. Então se deve conservá-lo da forma que foi lhe entregue. O empregador lhe entregou, então você tem que conservá-lo de forma responsável. Pode passar. Aí nós estamos vendo aí um indivíduo, né, que se aventurou aí em fazer um trabalho sem proteção, sem consciência, essa rede. Até mesmo consciente, né? Esse camarada ele está consciente do risco que ele se colocou aqui, né? Então aqui fica aqui a mensagem para nós, ó. Nada de trabalho em altura sem estar consciente dos procedimentos de segurança para que não ocorra nenhum tipo de acidente. Pode passar. Aí nós temos aí rapidamente aí definições dos itens. Temos o trava-quedas, como vocês viram, aí a linha de vida que é onde você faz a ancoragem, né? Trava-queda, isso. O gancho. O gancho que é para segurar a linha de vida. Esse trava-queda, dispositivo automático, travamento, sinal, ligação de cinto, segurança, linha de vida, né? Então é o seguinte, ele está numa linha de vida, para você ter acesso de um lado do outro e para você não estar completamente seguro, ele coloca a linha de vida que é para você ter acesso. Aqui é os tipos de cinto. Pode passar. Agora vamos passar um vídeo. Bota no vídeo. Vamos passar um vídeo aqui falando sobre o trabalho na altura. Aqui, ó. Pode ser. Aí vocês prestem atenção, é importante esse vídeo, tá? Vai falar um pouco mais aí do trabalho. Nunca é demais. Você já cansou de ouvir o seguro morreu de velho, mas vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% Seguro. Um programa 100% para você. Se você tem medo de altura, então se liga. Hoje vamos saber qual treinamento para quem trabalha lá em cima. O planejamento necessário para evitar acidentes, quais itens usar e como agir em situações de emergência. Quem trabalha numa construção olha todo mundo por cima, mas não vai se achar. O tombo pode ser grande se não tiver construções firmes no chão. Então, tome cuidado. Se o serviço ou reparo for longe do térreo, ninguém sobe nenhum degrau sem antes passar por um treinamento. No curso de capacitação para trabalho em altura, prática e teoria sempre andam juntas. A conversa gira em torno de normas e regulamentos, análise de risco e condições de impedimento, medidas de controle, proteção individual e coletiva, tipos de acidente e o que fazer se a situação. O treinamento deve ser dado a cada 2 anos, mas peça para repetir a dose se o cenário for alterado ou se você mudar de empresa e ficar mais de 90 dias afastado do trabalho. Terminou o curso? Parabéns! Agora você está devidamente certificado. Pode até levar um copo de diploma para pendurar no seu quarto. Mas isso não quer dizer que está tudo pronto para começar a subir. Antes, a sua saúde física e mental vão ser testadas. Todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. Antes de começar o isolamento e sinalização da área,
a autorização dos envolvidos e os pontos de ancoragem devem ser conferidos. Lembre-se também de perguntar se existem condições de impedimento, verificar o risco de queda de materiais e se vai chover. Os equipamentos de proteção coletiva e individual devem ser selecionados e inspecionados. Daí, as condições de segurança e saúde ficam garantidas. E as atividades não rotineiras? Elas são autorizadas por permissão de trabalho e avaliadas por profissional qualificado em segurança. 3 vias são emitidas. Nelas estão os requisitos mínimos a serem atendidos, as medidas da análise de risco, a relação de todos os envolvidos e suas autorizações. O documento com a assinatura do responsável tem validade igual à duração da atividade e estrita ao público. Se não tiver alteração nas condições ou na equipe de trabalho, ela pode ser reavaliada pelo responsável. Terminou tudo? Então a permissão é encerrada. Ficar pendurado pode ser um perigo se o sistema de fixação não for selecionado por um profissional legalmente habilitado, não tiver resistência para suportar o peso mínimo previsto ou não passar por inspeção antes da sua utilização. Os pontos de ancoragens definitivos devem ser identificados quanto à carga máxima. E nada de guardar esses cálculos só na cabeça, hein? Registre e deixe tudo bem guardado. Vai tirar o pé do chão? Todo o equipamento de prevenção deve ser conferido. Apresentou qualquer defeito, deformação ou sofreu impacto, peça para trocar na hora. E o mais importante, siga sempre as normas e orientações do fabricante. O cinto deve ser tipo paraquedista, ter dispositivo trava-queda e estar ligado ao cabo de segurança. O talabarte e o sistema de amortecedor ficam acima da linha da cintura e é ajustado de forma a impedir o trabalhador de cair ou colidir. O amortecedor entra em cena quando o comprimento do talabarte for maior que 0,9 metros ou o fator de queda passar de. Algo saiu errado? A empresa deve ter métodos de resgate padronizados e adequados às suas atividades e os meios para a sua aplicação. Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros aos acidentados. Tudo pronto para começar a subir? Só depois do treinamento para trabalho em altura. Você vai aprender na teoria e na prática tudo sobre normas e regulamentos, medidas de controle, proteção individual e coletiva, tipos de acidente e como agir se alguma coisa sair errada. Corpo e mente testados e aprovados? Chegou a hora de fazer o planejamento. Antes de começar, faça a análise de risco. Dê aquela olhada na área, nos envolvidos e nos pontos de ancoragem. As atividades não rotineiras são autorizadas por permissão de trabalho, mas ninguém tira os pés do chão sem antes avaliar e testar os equipamentos de proteção. Pode conferir o cinto com trava-quedas, cabo de segurança e talabarte e usar o sistema de amortecimento quando necessário. Mesmo assim, alguma coisa saiu fora do planejado, a empresa deve disponibilizar uma equipe de emergência com todo o aparato para socorrer os acidentados. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Programa 100% para você. Aí fica a mensagem, né? 100% de segurança. Precisamos ter essa consciência, nós, técnicos de segurança do trabalho, vamos ter que ter essa consciência de segurança, passar essa segurança para outros. E eu queria só reforçar aqui que a NR35 está interligada com a NR1, NR5, NR6, NR18, NR22 e ela 35, ok? Então fica a mensagem aí, não adianta agir sem refletir, pois quem apressa, o passo acaba tropeçando. Pense nisso. Obrigado, pessoal. Tenha uma boa noite aí.